Mateus 5, 21 ao 26. Hoje, domingo, mas nós daremos continuidade nas ministrações a respeito do Sermão da Montanha. E hoje nós vamos falar sobre homicídio, do 21 ao 26. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa falar poderosamente no teu coração através desta palavra. Aqui é Pastor Mariano Ajala, Comunidade Entre Nações, Campo Grande, MS. Amém? O Senhor diz assim na palavra: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar do seu irmão que tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém? Vamos orar, querido Pai. Te louvamos, ó Deus, por esse momento, por este culto maravilhoso e por esta palavra que lemos e que vamos falar. E peço ao Senhor, abra portas e comportas do céu e abra o nosso coração para que possamos entender qual é o teu propósito nesta palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Aleluia. Irmãos, dando continuidade, nós já falamos das bem-aventuranças, foi a primeira ministração, as beatitudes, virtudes e atitudes. Agora, há pouco tempo falamos do sal da terra, falamos no vídeo passado que Jesus cumpre a lei, e agora vamos falar sobre homicídio na visão do Senhor Jesus. Nós falamos no passado que Jesus, está escrito aqui na Bíblia, que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir. Cumprir é o quê? Fazer cessar, tornar extinto. Abolir é fazer cessar, tornar extinto, revogar, anular. Jesus não veio fazer isso. Jesus não veio anular a lei, Jesus veio cumprir a lei. Então, Jesus ele veio no propósito de que as pessoas entendessem o que é viver para Cristo, o que é viver em Cristo. Na época da lei era olho por olho, dente por dente. Na época da lei, que é o que Jesus começa dizendo aqui a respeito do 6º mandamento, vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não matarás. 6º mandamento do Decálogo. E quem matar estará sujeito a julgamento. Naquela época existia o julgamento que era feito quando alguém assassinava alguém, a pessoa geralmente pagava com a própria vida. A pessoa também era réu de morte. Aí dependia se ele matou em legítima defesa e etc. O livro ali de Levítico vai explicar a respeito dessa lei. Mas Jesus estava dizendo muito além disso. E quando Jesus veio e ele iniciou o seu ministério, uma das primeiras coisas que Jesus começou a fazer foi ensinar os discípulos. Ele ensinou acerca da lei. E aqui nós vemos dentro da lei que foi dada a Moisés no monte, nós temos 3 tipos: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. E tudo isso era uma série de regras que
pautava o povo, colocava o povo em um caminho. E todas essas regras, até o sacrifício que era feito, que era a lei cerimonial, sacrifício de cordeiros, por expiação de pecado, tudo isso tinha um propósito. A lei tinha um propósito de levar o homem até Cristo. O propósito da lei era levar o homem como um funil, levar o homem até Jesus. Naquela época Jesus não era vivo ainda, mas a lei já era planejada para que um dia viesse Jesus, vivesse nessa terra como ele viveu, morresse nessa terra como ele morreu e comprasse o nosso direito à salvação, nosso direito à vida eterna. E a lei era ensinada na época de Jesus literalmente dessa forma: matou, tem as sentenças de morte, que era apedrejamento ou enforcamento. Então a pessoa matou, ela morria. Mas Jesus estava dizendo algo além disso. Porque os fariseus, os escribas, as pessoas que ensinavam em relação à lei, muitas das vezes elas usavam isso ao pé da letra, mas elas maquinavam mal, elas planejavam mal, elas desejavam mal para as pessoas, criavam situações contra as pessoas, mas como não gerava morte, não tinha uma acusação, como um crime que nós encontramos hoje, aquela pessoa se sentia limpa diante da lei. E Jesus estava explicando que não é desse jeito. Mas aquele ou qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Então, se eu me irá contra o meu irmão, eu estou sujeito a julgamento. Não julgamento do homem, mas julgamento de Deus. A Bíblia nos orienta e nos permite até que nós venhamos a irar. Ela diz no livro de Salmos 4:4, ireis, mas não pequeis. Não se ponha o sol, não se esconda o sol sobre a sua ira. Ou seja, o Senhor até permite que o ser humano venha a irar por algum motivo, venha perder a paciência por algum motivo, venha sair de si, vamos dizer assim, do seu propósito por algum motivo. Até permite-se isso, mas eu não posso dar vazão a essa lei, a essa ira, para que essa ira venha a se tornar algo consumado na nossa vida. Então, se eu me irei com alguém, eu preciso parar, sossegar, refletir e, se possível, não falar nada, que é da melhor forma, guardar para o Senhor e me arrepender daquele procedimento errado, para que eu não venha a pecar contra o Senhor. E quando Jesus estava dizendo isso, ele estava dizendo: qualquer que disser a seu irmão, raká, que é um termo aramaico lá de desprezo, qualquer um que desprezar o teu irmão, ou chamá-lo de tolo, equivalente a chamar de tolo, se você desprezar o teu irmão, você já é digno de juízo, você já é digno de condenação. Aí quando nós olhamos a lei e dizemos que a lei é pesada, nós vivemos no tempo da graça, a graça é muito melhor, a graça sim é muito melhor, mas na graça nós temos alguém dentro de nós chamado Espírito Santo, que nos orienta, que nos consola e que nos avisa, e os nossos pensamentos não são mais escondidos. Nada do que você pensa, nada do que você planeja é alheio ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas e Ele é capaz de saber o nosso pensamento. Então, se eu pensar ou se eu maquinar algo contra o meu irmão, eu estou pecando. Isso nem precisa ser consumado. Hoje, se alguém armar alguma coisa contra alguém, se aquilo não for consumado, não tem como a justiça condenar aquela pessoa. A justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus é perfeita. Então, se eu maquinei mal, se eu falei mal do meu irmão, se eu abri a minha boca para denegrir a imagem do meu irmão injustamente, eu sou culpado. Aleluia. Do sangue do meu irmão. Eu sou culpado do assassinato, vamos dizer assim. Muitas pessoas hoje, irmãos, elas se usam, são usadas para matar os sonhos das pessoas. Muitas pessoas matam projetos das pessoas com as palavras. Palavras lançadas sem misericórdia, desprovida de misericórdia, ela causa um estrago na vida das pessoas. Quantas vezes nós vemos filhos
que são amaldiçoados pelos pais desde o momento que nasce. A Bíblia lá em Efésios capítulo 5, se não me engano, ela orienta que o pai não deve causar ira do seu filho, que o pai não deve provocar a ira do filho com palavras. E como que o pai provoca? Falando palavras, xingando, falando mal. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela fala nomes absurdos para o filho dele. E eu fiquei horrorizado quando eu comecei a conviver com esse irmão crente, servo do Senhor, que trata as suas crianças de uma maneira muito ofensiva. A Esther sempre comenta que às vezes, estava comentando quando a gente fala dessa palavra, que tem pessoas que falam: levanta, vagabundo, sem vergonha, preguiçoso. A criança está dormindo, ela já acorda com um vagabundo, preguiçoso, uma palavra de maldição lançada contra a criança. E quando cresce, acaba virando preguiçoso, vagabundo. E palavra que o pai lançou, que a mãe lançou sobre o filho. E essa palavra gerou um resultado no mundo espiritual, que aquela pessoa cria, cresce e ela vive aquilo que alguém profetizou na vida dela. Irmãos, há um poder muito grande na nossa boca para dar vida e para matar. Provérbios fala que a morte e a vida está no poder da língua. A língua tem poder para matar, a língua tem poder para dar vida. Se você encontrar alguém que está quase morto espiritualmente, se você der uma cajadada naquela pessoa, você acaba de matar. Mas se de repente você encontra uma pessoa quase morta espiritualmente e você libera uma palavra de ânimo para aquela pessoa, no futuro você vai ver aquela pessoa em pé, porque ela recebeu uma palavra que deu vida para ela. E Jesus, sabendo do poder da palavra e do mau costume do ser humano de falar mal dos outros, de matar o sonho das pessoas, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: qualquer um de vocês que falar mal do teu irmão, qualquer um de vocês que julgar mal o teu irmão com palavras, vocês estão sujeitos a serem levados para o tribunal. Qualquer um de vocês que chamar o teu irmão de louco, Jesus não quis usar aqui um palavrão, mas você que fala mal, que ofende, que humilha. E hoje nós temos tantos tipos de assassinos, pessoas que gostam, patrões que gostam de humilhar os funcionários, funcionários que gostam de humilhar os seus colegas, os seus subordinados, lançando palavras de maldição sobre a vida deles. Mas o Senhor Jesus ensina diferente para nós, e isso é comparado no mundo espiritual como um homicídio, como tirar a vida de alguém. A nossa boca tem poder para tudo isso. E quando Jesus estava ensinando isso, irmãos, ele estava falando que é muito além do assassinato em si. Jesus, ele ressalta que o pecado não está apenas no ato em si, mas também no pensamento e na intenção que se tem ao agir. E com isso, Jesus faz diferença entre pensamento e o ato em si, que a pessoa muitas das vezes pode cometer. Versículo 23: portanto, se estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar com seu irmão, e depois você volte e apresente a sua oferta. Aleluia. Irmãos, quando nós falamos disso, a primeira coisa que nós lembramos é do gasofilácio e daquilo que nós depositamos aqui, a nossa oferta. Mas a Bíblia, eu separei um exemplo, mas tem outros, que não se trata de oferta financeira, mas se trata de uma oferta como essa, de culto, de congregação, de adoração, de louvar um hino, de fazer uma oração. Tudo isso é uma oferta que nós estamos entregando no altar do Senhor. Cada um que está aqui hoje veio entregar uma oferta ao Senhor, uma oferta de adoração.
uma oferta de reverência, uma oferta de respeito, uma oferta de amor, uma oferta de gratidão. Cada um trouxe um tipo de oferta para colocar hoje, não nesse gasofilácio, mas depositar no altar do Senhor. Todos que estão aqui hoje são ofertantes. E todos que estão aqui nós precisamos aprender. E aqui a Bíblia diz que nós precisamos primeiro, se viemos fazer uma oferta, deixar a nossa oferta diante do altar e reconciliar com o nosso irmão, para depois a nossa oferta ser depositada. Romanos 12, 18 diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A paz depende de você? Se depende de você, ela é possível existir. Porque quando depende de mim, e quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou imagem de Cristo, imagem e semelhança de Cristo, eu vejo que Cristo foi o propagador da paz, e eu sou capaz também de promover a paz aonde eu estou. Promover a paz com a minha família, promover a paz com os meus filhos, promover a paz com a minha esposa, promover a paz com as pessoas. E quando depende de mim, eu preciso ter paz com todas as pessoas. 2 Coríntios 5,18, a Bíblia diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você sabia que nós, por causa de Jesus, temos o ministério da reconciliação dentro de nós? Você sabia que nós somos um agente reconciliador nessa terra? Onde tem um cristão fiel ao Senhor, ele tem condição de reconciliar as pessoas ao redor. Se ele entender, se eu entender o real propósito meu de servir o Senhor, eu vou entender que eu sou luz para o mundo, que eu sou sal da terra, que eu faço a diferença. Eu vou entender que eu tenho responsabilidade de promover reconciliação entre as pessoas. Eu vi lá no Ceará, eu vi muito pessoas chegando até o pastor Florencio com casamentos praticamente dissolvidos. Eu conheço pessoas que de quando eu cheguei lá, chegou praticamente divorciado, chegou lá um dia diante do pastor separado um do outro. O pastor, com aquela calma que Deus deu para ele, chamou um e conversou, e saíram dali casados de novo. E estão casados até hoje. E depois disso teve vários problemas que eu sei, de pessoas, de situações que eu não acompanhei, mas eu soube, de pessoas que chegaram com a sua vida totalmente destruída. Mas o homem de Deus promoveu a reconciliação. E hoje é uma família feliz para a glória do Senhor. Há poder nesta palavra, irmãos. Até mesmo se você não sabe de repente de uma situação, mas se Deus te der uma palavra e você ministrar para alguém, a pessoa, há condição, a possibilidade de haver uma reconciliação. Eu me lembro lá no Ceará, quando eu estava trabalhando, uma vez eu dei uma palavra no início do trabalho, e eu não me lembro qual foi a mensagem. Eu olhei para as pessoas chorando, coisa que eu não via na igreja. Lá eu via quase toda semana as pessoas chorando, quebrantadas quando recebia a palavra. E depois no outro dia eu orei de novo, e uma irmã lá do fundo levantou a mão e falou: posso falar? Eu falei: pode. Ela falou: eu vim aquele dia com as roupas para ir embora da minha casa. Aquele dia eu tinha decidido deixar o meu marido. E eu saindo daqui, eu ia embora. Ela começou a chorar. Depois que eu ouvi aquela palavra, eu voltei para minha casa. Me reconciliei com meu esposo e nós estamos bem, para a glória de Deus. Eu não sabia o que estava acontecendo com aquela mulher. Mas o Senhor, com o ministério da reconciliação que Ele colocou dentro de mim, Ele me deu palavras para falar ali e ser usado, ser um instrumento de Deus, aberto a boca ali e liberar uma palavra de reconciliação para aquela família, para aquele casal. Isso aconteceu por outras vezes, para a glória do nome do Senhor. E nós olhando, irmãos, que a lei ela foi escrita, voltando aqui só porque eu lembrei de um tópico, de um ponto.
A lei ela foi escrita aqui, não matarás, sexto mandamento. Mas só que isso que Jesus orientou no versículo 22, Deus já tinha orientado o Caim lá no passado. Quando Caim entregou a sua oferta e Abel entregou a sua oferta, Deus recebeu de Abel, não recebeu de Caim. Quando aquelas ofertas foram entregues e o Senhor não recebeu a de Caim, o coração de Caim planejou o mal contra o Abel. O coração de Caim já maquinou tirar a vida do seu irmão. E antes que ele tirasse a vida, que o pecado fosse consumado, fisicamente, espiritualmente, ele já estava decidido a matar o seu irmão. E o Senhor disse para ele que o pecado estava à porta, mas cabe a ele, Caim, dominá-lo. Quer dizer, o Senhor já avisou a Caim no começo: olha, o seu coração está intencionado para o mal. Cabe a você dominar a intenção do teu coração. É como se ele dissesse essa palavra: ireis, mas não pequeis. Não vai dormir com esse plano de matar o teu irmão dentro de você. Caim ouviu a palavra, recebeu a palavra, mas não deu valor à palavra. E quando ele teve oportunidade, ele chamou seu irmão para ir para o campo. E quando o seu irmão distraiu, ele matou o seu irmão. Ele só consumou o ato, mas já estava no coração dele formado a intenção do assassinato. E quantos de nós, às vezes, temos intenções de pecado dentro de nós, temos intenções de maldade dentro de nós, temos intenções talvez de adultério, de fornicação ou de tantas outras coisas, e aquilo está alojado dentro de nós. E como que eu sei se isso entrou no meu coração e é um tipo de assassinato? Quando você ou eu ou qualquer um de nós tem uma intenção como essa, e se você tiver oportunidade, você cumpre isso, é porque o pecado já te dominou. É porque o homicídio já te dominou. Como Deus disse a Caim, cabe a você dominar o que está dentro de você. Muitas vezes nós não temos domínio sobre nós mesmos. E esse é um dos gomos do fruto do Espírito, domínio próprio. Há uma necessidade. Quando nós não temos esse fruto, quando nós não temos o domínio próprio que Deus coloca dentro de nós, há uma necessidade de nós entrarmos na presença de Deus e buscar o domínio próprio. Para que não venhamos a sair por aí cometendo aquilo que o coração deseja, cometendo assassinatos. A Bíblia fala que, aqui fala que existem hoje, né, várias formas de se matar o próximo. Não é mais apenas um assassinato, mas pode se matar quando aborta, é um assassinato. Mas quando se prostitui, a prostituição é um tipo de assassinato. A tortura, prostituição, manipulação das pessoas, né? Tudo isso é um tipo de pecado. O adultério é um tipo de assassinato, porque se mata uma família quando se adultera. A fornicação é um tipo de assassinato, porque se mata a confiança. Quando se descobre, a confiança do casal é destruída, e é um tipo de homicídio que nós podemos cometer se não estivermos vigilantes. E o Senhor estava ensinando tudo isso para aquelas pessoas em uma simples orientação aqui desta palavra. E aqui no versículo 23 ele diz: portanto, se tiver apresentado a sua oferta, foi aquilo que a gente já falou, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta diante do altar, reconcilie-se com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Há uma necessidade de que nós venhamos analisar como nós estamos e nos reconciliar com aqueles que, quando depende de nós. Entre acordo de pressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal, 25. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Aqui, Jesus estava ensinando de algo que acontecia naqueles dias, quando havia uma contenda entre pessoas, né,
quando havia uma contenda entre irmãos ou entre comerciantes, havia uma contenda, aquela parte ofendida, ela ia até o tribunal e ela fazia denúncia. Lá tinha, naquela época, tinha o tribunal e tinha o sinédrio, que eram 23 pessoas ou 50 pessoas. E os julgamentos ali eram sentenças, eles tinham poder para sentenciar a morte, ou por apedrejamento, dependendo do pecado, ou por enforcamento. Então Jesus estava dizendo, olha, enquanto você estiver com o teu adversário, caminhando com ele, você tem oportunidade de fazer um acordo. Faça um acordo com aquele que está caminhando com você, antes que ele te leve ao tribunal, te acuse e você seja condenado e pode ser jogado na prisão. E aqui no versículo 6 ele diz, e eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aleluia. Sabe o que eu imaginei quando eu estava estudando essa palavra? Eu imaginei que nós que estamos aqui, a humanidade no geral, ela está caminhando com o seu adversário rumo ao tribunal. Você sabia disso? Você e eu, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, estão em uma caminhada com o seu adversário rumo ao tribunal. E quem é o nosso adversário, irmãos? O nosso adversário é Satanás, o inimigo das nossas almas. E ele tem contra nós acusações. Ele acha brechas para nos acusar de coisas que nós fazemos às vezes. Até quem não fez, Satanás acusa. Lembra quando a Bíblia fala da história de Jó? A Bíblia fala que Jó era íntegro, temente a Deus, ele sacrificava por ele e pelos seus filhos, era um homem reto nos seus negócios. Mas Satanás achou de acusar Jó. Diante de Deus, Satanás acusou. O Senhor permitiu que Jó passasse por uma série de provas, mas o nome do Senhor foi glorificado na vida de Jó. Glória a Deus. Então eu te digo, irmãos, nós estamos caminhando, a humanidade está caminhando a passos largos rumo ao tribunal, sendo acusados pelo inimigo das vossas almas, que é Satanás. E só há uma forma: reconciliar com Satanás? Não. Se entregar a Cristo. Glória a Deus. Porque se você e eu nos entregarmos a Cristo, confiarmos o nosso caminho a Ele, tudo Ele fará. E quando nos entregarmos a Cristo, o Senhor vai assumir todos os nossos pecados, vai nos perdoar. E quando Satanás no meio da estrada olhar para mim e para você com dedão de acusador, Jesus vai dizer, este não te deve nada, porque eu já paguei a dívida dele. Então há uma necessidade, nós estamos rumo ao tribunal, todas as pessoas estão indo caminho ao tribunal, sendo acusados por Satanás. E só há uma forma de você, antes de chegar, e qual é o tribunal, pastor? O tribunal é quando você morre. Aí você será julgado, sentenciado, condenado ou absolvido. Mas se nessa jornada, nessa caminhada, você conhecer Jesus, entregar a tua vida para Ele, Satanás não tem como te acusar e nem como te condenar. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você que não recebeu ainda essa palavra no teu coração, se você ainda que não entregou as tuas vidas, eu tenho uma notícia para você. Você está indo rumo ao tribunal. Você precisa entregar a tua vida antes que entre no tribunal com aquele que te acusa, Satanás. E eu te desafio, nesse momento que você estiver assistindo esse vídeo, ou ouvindo essa voz aí onde você está, entregue os teus caminhos ao Senhor hoje. Quem sabe você chega nas portas do tribunal amanhã, ou quem sabe daqui a 10 anos, mas é importante que hoje você entregue os teus caminhos a Ele, e Satanás não terá mais como te acusar de nada nessa terra. Aleluia. Talvez você até já matou alguém, fisicamente, ou espiritualmente você já roubou o sonho de pessoas. Talvez é uma mãe que fez abortos, que está nos ouvindo agora. Você está rumo ao tribunal, e você precisa entregar a tua vida para Jesus, para que essa sentença de condenação de inferno não fique sobre a tua vida. Você precisa entregar os teus caminhos ao Senhor, para que a morte, o espírito da morte não te leve para o inferno. Glória a Deus. Se um de nós
que ouvimos a palavra, recebemos a palavra, colocamos a palavra em nossos corações, se nós hoje a morte nos encontrar, ela vai nos levar para um lugar muito melhor. Ela não vai ser nossa adversária. Ela vai cumprir com aquilo que o Senhor tem para nós. Mas aquele que está rumo ao caminho do tribunal, sem entregar a tua vida para Cristo, se a morte te alcançar no caminho do tribunal, você estará condenado. Há uma necessidade de hoje você entregar os teus caminhos ao Senhor. Sim, meu Deus. Amém? Quem já entregou aqui a vida para Jesus? Ó, todo mundo. E você que está assistindo aí, quem já entregou a vida? Levanta a mão aí. Não entregou, quer entregar agora? Amém? Nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar aqui agora. Em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Pai, oramos nesta noite em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor é bom em tudo, Pai. Sabemos que o Senhor é amoroso e que o Senhor no caminho, Pai amado, do juízo, no caminho do tribunal, o Senhor ainda se manifesta para vidas, homens, mulheres, crianças, pessoas que precisam se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender da sua conduta errada e entregar sua vida enquanto estão caminhando, para que não vão, papai, para a perdição. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Esta pessoa que está ouvindo, Pai, está sendo chacoalhada por dentro. Que o Senhor venha, meu Deus, dar força para essa pessoa tomar uma decisão. Pai, nós sabemos que a decisão não é quando você sente, não é quando você sentir um arrepio, quando você sentir um calafrio. A decisão é quando você entende a palavra e sabe a sua condição de condenado. Mas o Senhor, nesta noite, tem uma promessa de vida e de vida em abundância para todo aquele que nele crê. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe. Palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Gostou do vídeo? Recebeu a palavra? Deixa o seu like, deixa seu comentário se você assistiu até o final. Compartilha com alguém. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém?